E eu queria que você abrisse no livro de Efésios, capítulo 3, no verso 14 ao verso 21. E o tema dessa palavra é a oração que fez a diferença, ou a oração que faz a diferença. Diz assim, versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, continua comigo, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no nosso coração, no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Leu 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Até aqui. Queridos, se você observou, esse texto que eu acabei de ler é uma oração que o apóstolo Paulo faz em relação à igreja de Efésios, ao povo de Éfeso. Eu queria convidar você agora a ler outro texto comigo. Está no livro de Atos, no capítulo 18. No verso 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ou seja, ele conhecia as escrituras, eles conheciam o plano de Deus de forma parcial. Capítulo 19, primeiro versículo diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando credes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Respondeu: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, disse ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido, foram batizados em nome de Jesus. Impondo-lhes as mãos Paulo, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Por que eu li esse texto? Para você entender aquilo que eu quero falar. A igreja de Éfeso era uma igreja muito abençoada, sabe? Quando Apolo chegou à igreja de Éfeso, ele foi lá pregar, ele foi lá falar do amor de Deus. Só que Apolo era instruído parcialmente, e aquilo que ele foi instruído, ele foi compartilhar. Muitas vezes eu e você achamos que não temos a eloquência toda, o conhecimento todo, e por isso nós não vamos pregar a palavra de Deus, nós não levamos a palavra do Senhor a outras pessoas. Mas Apolo foi diferente. Apolo, ele foi a outra cidade levar a palavra de Deus. E Apolo, indo àquela cidade, ele passou por duas pessoas que o conheceram, que o nome é Áquila e Priscila. Essas pessoas eram discípulos do apóstolo Paulo, e começaram a observar Apolo. Então Apolo começou a vivenciar com aqueles dois uma experiência nova com Deus. Posteriormente, o apóstolo Paulo voltou à igreja de Éfeso, e eles começaram a buscar o Senhor e a ensinar por toda a igreja, por todo aquele povo. A questão é,
Eles não sabiam que existia o Espírito Santo. Eram pessoas normais, pessoas que tinham vontade, que tinham sede, mas ainda não tinham experimentado, queridos, o Espírito Santo. Mal sabiam eles que eles já tinham o Espírito Santo dentro deles, porque a palavra fala que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós tomamos uma decisão, o Espírito Santo vem e habita em. Então você é morada do. E eles tinham o Espírito Santo, mas eles não sabiam como usar o Espírito Santo. Eles tinham algo muito importante dentro deles, mas eles não sabiam que existia. É a mesma coisa, querido, que você tem R$100 na sua carteira e está passando fome porque acha que não tem dinheiro. É basicamente a mesma coisa. Mas aí no capítulo 1 ao capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a pregar na igreja de Éfeso. E ele começa a falar a respeito de revelação, de conhecimento. Se você abrir a sua palavra em Efésios, no capítulo 1, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele fez uma primeira oração, para que Deus viesse trazer revelação ao povo, viesse trazer conhecimento e entendimento daquilo que o Senhor tinha para transferir para eles. E Paulo achou aquele povo sedento. Paulo viu que aquela nação, que aquela igreja tinha muito para receber do Senhor. Assim como estou olhando para pessoas que têm muito para receber de Deus. Pessoas que estão aqui, talvez com o coração amargurado, talvez nem acham que tem o Espírito dentro de você, mas você tem. Você tem o Espírito dentro da sua vida, dentro do seu coração, ele habita em você. E muitas vezes esse Espírito fica inerte, porque você não sabe como manusear esse Espírito. Semana passada, eu estive na igreja de Valéria Perillo, e eu falei a respeito de algumas coisas, e o Espírito Santo me levou a pregar novamente sobre o Espírito Santo. E lá eu falei a respeito de como ser cheio do Espírito Santo. Lá eu disse para o pessoal, queridos, o Espírito Santo habita em você. Mas no capítulo 5 do livro de Efésios, no versículo 18, fala que não embriagueis de vinho, que há dissolução, mas encham-se do Espírito Santo. E lá é um mandamento, lá é uma direção, lá é uma ordem. Vira para o seu irmão e fala assim: encha-se do Espírito Santo. E quando a palavra de Deus fala encham-se, é porque é para nós nos esforçarmos. Em outra passagem fala que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Então o povo começou a buscar o Senhor, e a direção veio: encham-se do Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo já tinha ensinado a eles que eles tinham que buscar o alimento próprio, eles tinham que buscar esse enchimento, que é diário, que é cotidiano, que todos os dias eu e você temos que fazer no nosso quarto, no nosso TSD, no nosso momento com Deus. Eu só posso transferir alguma coisa para outra pessoa se eu estiver cheio daquilo. Se você só vai transmitir vida, se você tiver vida. Você vai transmitir frutos do Espírito, se você tiver frutos do Espírito. Então o povo foi desafiado a buscar com as próprias mãos. O povo foi desafiado a buscar o Espírito Santo e se encher. Porque o povo estava acostumado a alguém orar e eles serem cheios. O povo estava acostumado de alguém ir lá e colocar papinha na boca. Mas o apóstolo fala assim: agora parou, a partir de agora vocês não vão beber vinho mais não, vocês não vão encher a cara mais, porque vocês ficam felizes, ficam alegres, mas é momentâneo. A partir de agora vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E a igreja de Éfeso começou a ser cheia do Espírito Santo. Querido, eu quero abordar com você aqui algumas etapas da oração do apóstolo Paulo em relação à igreja de Éfeso.
em relação à igreja do Senhor. No livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 16, diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo aqui falava que a igreja de Efésios precisava ser fortalecida. No versículo 14, ele fala assim, por essa causa eu me ponho de joelhos. O apóstolo Paulo orava para que os seus discípulos, para que aquela igreja que ele estava instruindo, que ele estava ajudando, que ele estava orando, que ele estava pagando um preço, seja fortalecida. Querido, e o nosso dever é esse, é orar uns aos outros, para que nós venhamos ser fortalecidos. Nós temos tanta liberdade uns com os outros, e nós vemos só assim, querido, eu quero orar, eu estou fraco, eu preciso de uma oração, para que o Senhor fortaleça a minha vida. É você ter a liberdade de procurar o seu discipulador, e falar assim, ora comigo, eu preciso ser forte, eu preciso resistir à tentação. E o apóstolo Paulo falava assim, Senhor, fortalece aquele povo, fortalece as suas convicções, fortalece as suas vontades, Pai, que eles não venham fraquejar, que eles não venham desistir. É assim que nós temos que ser. Deus, não faça com que eles desistam da célula, Deus, que eles venham ser firmes no discipulado, mas continue fortalecendo aquele povo, fortaleça aquele povo. E por isso, Senhor, eu me ponho de joelho, eu me coloco diante do Senhor por Ele. Você entende a importância disso? O apóstolo Paulo em outro texto falou assim, ei, sede meus imitadores como eu sou de... Se Ele colocou de joelhos para orar pelo povo, por que nós não? Porque eu e você não? Essa semana eu fui confrontado. Queridos, eu tenho um sonho de ver o meu pai convertido. Amém? Apesar que ele já aceitou Jesus umas 15 vezes. Mas não firmou. Eu tenho um sonho de ver algo genuíno. Eu tenho um sonho de ver algo, sabe, de Deus. Eu tenho um sonho de ver meu pai transformado. Queridos, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que paga um preço pela sua família. Hoje pela manhã nós estávamos na igreja da fama, na conferência dos jovens. Eu quero fazer um merchandising rapidinho. Se você jovem não foi, você está perdendo, está sendo uma bênção, amém? Se você quiser ir, eu consegui mais 2 ingressos, me procura. E aí o pastor Vinícius pregando, ele falou assim, ei, eu estava orando pelo meu pai e pela minha mãe, e eu não parava de orar pelo meu pai, e o meu pai converteu, o meu pai aceitou Jesus. Queridos, e eu sou chorão, e eu comecei a chorar. Eu falei, por que não é o meu? Falei, por que não é o meu pai? Ele falou, o meu pai não foi totalmente transformado ainda, porque ele parou de beber, mas não parou de fumar. A obra está pela metade, mas vai ser concluída. E ele falava com tanta alegria, porque o pai dele falou assim, meu filho, eu quero ser que nem você, eu quero ser forte que nem você, eu quero vencer que nem você venceu. Querido, isso é um sinal da conversão. Anseia por mudança, anseia por transformação. Querido, sabe, é por isso que nós temos que nos dobrar o joelho. É por isso que eu e você temos que colocar os 2 amigos para trabalhar, querido. A nossa família vale quanto? A sua família vale quanto para você? O seu filho que está na droga vale quanto? Qual que é o preço dele? Talvez não é só na droga, talvez é outra coisa que você não agrada. Vale a pena pagar esse preço ou não? O apóstolo Paulo orou e a igreja deslanchou, a igreja fluiu. Queridos, só depende de nós.
Só depende de mim e de você, para que as coisas mudem. Amém? E é nesse vínculo de transferência, de experiência, que nós vamos ser fortalecidos, que eu e você vamos ser fortalecidos, e que o Senhor vai começar a operar um milagre na nossa família. Você crê? Amém. Aleluia. Segunda coisa, no versículo 16 também, 17, fala assim, ó: e assim habite Cristo na onde? Abra a Bíblia, irmão. E assim habite Cristo aonde? Aleluia. Queridos, e assim habite Cristo no nosso coração. Eu queria que você abrisse a sua palavra agora em João, no capítulo 14. No verso 17 ao 24. Olha 16, amém? Eu vou dar uma passeada na palavra, nesse tópico. E diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode, porque não, e nenhum. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui fala que o Senhor Jesus voltará para nós. Amém? Queridos, por meio do novo nascimento, o Espírito Santo veio morar no nosso coração. Mas Ele agora, Ele não quer apenas, sabe, a nossa vida, sabe, um pouquinho de nós. Ele quer a nossa totalidade. Ele quer eu e você por completo. Você entende? Queridos, eu tenho aprendido isso aí nesses dias. Sabe, o bispo disse que eu tinha um bicho dentro de mim. E ele mandava eu ir para o meu quarto orar. Vai adorar, vai orar. Queridos, eu fiz. Marquinhos, ainda tem um bicho dentro de você? Querido, todos nós temos uma carnezinha de vez em quando. Mas já diminuiu. Sabe por quê? Porque quanto mais de Deus nós temos, menos de nós vai querer aparecer. Então, queridos, eu quero dizer algo para você. O Espírito Santo, Ele habita no nosso coração. Mas Ele não quer você de forma parcial. Ele não quer você mais ou menos. Ele não quer você só dia de sábado. Ele não quer ver você só no domingo. Ele quer encontrar com você. Ele quer ter intimidade com você todos os dias. Sabe, Ele quer fazer com que você tenha experiência com Ele. Nesses dias eu tenho tido experiências com o Senhor e tem sido maravilhoso. Querido, eu desafio você a fazer o mesmo. Porque até um tempo atrás, se você me perguntasse qual foi a última vez que eu tive uma experiência com o Senhor, eu não ia saber te responder. Porque foi, Mas eu comecei a buscar o Senhor, e o Senhor começou a mudar minha história, o Senhor começou a falar o meu coração, e as coisas começaram a fluir. Existe um rio, Senhor. E aí o Espírito Santo começa a inundar nossas vidas, começa a encher o nosso coração, querido. E aí é uma questão de tempo para que as nossas ações mudem. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, as nossas atitudes, elas mudam. Elas são transformadas pelo poder do Espírito Santo. Não tem como. Querido, chega de viver de experiências dos outros. Chega de alguém subir aqui em cima e começar a falar para você: o Senhor falou comigo, eu tive uma experiência com Deus.
E você, nossa Deus, o Senhor falou com ele, o Senhor existe. Ei, o Senhor pode falar com você. O Senhor quer te proporcionar, sabe, uma experiência nova. Comece a buscar a sua experiência. Não dependa de experiência dos outros. O mesmo acesso que eu tenho, que o bispo tem, que a minha esposa tem, que a bispa tem, que o Davidson tem, você também tem. Busque as suas experiências. Queira ter você a sua própria experiência. Irmãos, durante muito tempo eu falei da única experiência com o demônio que eu tinha. Quem fez aula de escola de líderes comigo sabe que eu contei em todas, que eu só tinha ela. Eu só tinha ela. Eu falei, vou contar só essa, porque eu só tenho essa. E eu contava e o povo ria. Mas eu tinha experiência com o capeta, irmão. Não era com o Espírito Santo. E eu tenho vivido dias onde o Senhor tem me alcançado. Amém? Eu tenho vivido dias onde na minha casa, no meu quarto. Querido, tem sido fácil? Eu te falo algo, não tem sido fácil. Tribulação está vindo. Irmão, está vindo de caminhão. Dificuldade está tendo? Muitas. Mas nem por isso eu vou desistir. Nem por isso eu vou jogar a toalha. Porque é por isso que nós somos cheios do Espírito Santo. É para prevalecer. É para nós sermos firmes. Quer falar de alguém que não se contentou em ter o mais ou menos? Quer falar de alguém que não se contentou em ter experiências dos outros? Eu queria que você abrisse a sua palavra agora, lá em João capítulo 20, no versículo 24. 23 para ser mais exato. O tema do seu texto vai falar assim: a incredulidade de Tomé. Eu vou trazer outra vertente aqui, outra visão de Tomé para você. 24 mesmo. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali eu não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Eu imagino que os discípulos, quando Jesus visitou eles, e Tomé não estava, eu imagino que tinha uma rixa no meio deles. Eu imagino que discipulado sempre tem uma lixazinha, né? Eu imagino que chegou assim: Tomé, rodou Tomé, Jesus veio aqui, você não viu? Nós pegamos nas chagas, triscamos nas feridas, passei a mão no cabelo dele. Tomé, você tinha que ver o buraco desse tamanho no pé de Jesus. Tomé virou para ele e falou assim: eu não aceito, eu não vou acreditar não. Eu tenho que ver para crer. Eu tenho que pôr a mão, pastora. Eu tenho que pôr a mão nas feridas. Eu tenho que ver se é ele mesmo. Muitos chamaram Noé, olha eu mudando o personagem. Muitos chamaram Tomé de incrédulo. Eu falo que ele foi ousado. Eu falo que ele quis ser, ter a sua própria experiência com o Senhor. E aí, irmão, passou uma semana e Tomé lá passou o primeiro dia, Tomé na tampa. Passou o segundo dia, Tomé lá. E o povo falou assim: esse cara é incrédulo demais, não acreditou que Jesus veio aqui. Tomé falava assim: não quero nem saber, querido. Eu quero é ver, quero pegar. Passou o terceiro dia e nada. Passou o quarto dia e nada. Passou o quinto dia e nada. Passou o sexto dia e nada. Passou uma semana. A porta trancada, se você continuar lendo o texto, vai perceber. A porta trancada, Jesus, como ele pode todas as coisas, passou para dentro. Passou para dentro, entrou e falou assim: aqui, Tomé, você queria ver? Minha mão está aqui, pode pegar, Tomé. Eu vim só te mostrar, para você ver que eu sou verdadeiro. Pega de mim. E aí Tomé foi lá e pegou no Jesus. Falou assim: mestre, é o Senhor mesmo. Eu duvido que outro triscou, irmão. Eu duvido que outro abraçou. Eu duvido que outro beijou. De que João era beijoqueiro. Mas Tomé não abriu mão da sua experiência. Tomé não abriu mão da sua, particularidade com o Senhor. Ele foi lá e teve a experiência dele.
você também pode ter a sua. Amém? Eu e você, nós somos desafiados todos os dias a termos experiências com o Senhor, seja na célula, seja no discipulado, seja na sua casa, seja no seu trabalho, aonde você for, é lugar de ter experiência com Deus. Querido, eu trabalho na porta do Araújo Jorge, e todos os dias, irmãos, eu vejo uma coisa feia, algo que parte o meu coração. Antes eu ficava constrangido de falar de Deus, falar assim, falei, Deus, e aí, eu falo ou não? Deus, e aí? É o Senhor que fala para mim, se o Senhor falar para mim, falar de Deus para Ele, eu falo. E aí Deus não falava nada. Fala, se vira, irmão, é mandamento, fala lá, uai. E eu, umas vezes eu engoli a lobeira, irmão, não falava nada, ficava era calado. Mas dos dias para cá eu tenho falado. Tem uma moça que eu tenho carregado ela, a menina dela tem 6 anos de idade, tem câncer, ela mora aqui na região. Eu falei para ela, ó, você acredita que Deus pode mudar a história da sua filha? Você acredita que Deus pode mudar a sua história? Ela falou assim, eu acredito. Eu acho que eu vou no encontro para ser transformado, que eu ouvi dizer que o encontro transforma qualquer pessoa. Falei, o encontro, ele por si só não transforma ninguém. O encontro, ele é uma ferramenta utilizada por Deus para alcançar pessoas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor pode te alcançar de uma maneira especial, em particular. Eu queria convidar você para ir na minha célula. Sabe o que aconteceu? Ela não foi na minha célula ainda, mas ela vai, porque eu falei para minha esposa ligar para ela. Falei, liga para ela, mulher. E a minha esposa está ligando, vai ligar, e nós vamos conseguir alcançar aquela vida. Amém? Não pare de ter experiências com o Senhor. Busque a sua experiência. Partindo para o final, terceira coisa, ainda no versículo 17 de Efésios, diz assim, ó: assim habite Cristo no coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Queridos, o terceiro tópico é assim, ó: para que eu e você sejamos alicerçados e arraigados no Senhor. O que significa ser alicerçado? Que possui base, estrutura, que conseguiu se firmar, consolidado. Quem é consolidado aqui? Quem conseguiu se firmar? Levantou sua mão, só 10. Quem conseguiu se firmar? Aí, ó. Arraigados, vem de raízes, germinar, estabelecer sua raiz, firmar-se de maneira profunda e definitiva. Aqui o apóstolo Paulo estava orando para aquele povo, para que eles viessem ter profundidade em Deus, viessem ter uma estrutura no Senhor, para que eles não viessem desviar dos caminhos. Aqui o apóstolo Paulo falou assim: ó Deus, eu me coloco de joelho, para que eles tenham fundamentos da tua palavra, fundamentos da sua casa, para que eles não desviem nem para a direita e nem para a esquerda. E aí, você tem fundamento? Você está arraigado? Você está alicerçado? Marquinhos, como eu faço para ter fundamento, querido? A primeira coisa é você ter tempo a sós com o Senhor. A segunda coisa é você estar inserido em uma célula. Amém? A terceira coisa é você estar inserido em um discipulado. Porque você precisa ser tratado, você precisa ser alcançado pelo Senhor. Porque foi assim comigo. Marquinhos, você está 17 anos na igreja. Sim, os mais velhos aqui me conhecem. O irmão Antônio Miranda me conhece. Não cresci muito, eu ia falar desde quando era pequeno, mas não cresci. Queridos, só que eu só tive transformação 5 anos para cá, 6 anos para cá. Foi quando o Senhor começou a me alcançar de uma forma completa. Foi quando as minhas raízes começaram a crescer no Senhor. Foi quando as minhas raízes começaram, sabe, a ultrapassar as rochas e ir até uma terra firme. Lembra lá da parábola do semeador? Pois é, durante
mais ou menos 9 a 10 anos, as minhas sementes nenhuma germinaram, nenhuma brotaram, porque batia e escorria. Culpa de quem? Culpa minha, superficial. Queria fazer a obra de Deus sem Deus. Vinha para a igreja, às vezes nem levantava no louvor. Quantas vezes o pessoal adorando e eu aqui, ó, tocando não, irmão, me imitando ali embaixo. Ficava imitando o povo, olhando o louvor, olhando o jeito que eles tocavam, porque eu queria aprender a tocar. E eu era um observador do culto. Eu não tinha raízes, eu era superficial. Eu queria ler um texto com você, no livro de Mateus. Que vai exemplificar mais ou menos, melhor, de maneira fiel, o que é ter uma estrutura. Mateus capítulo 7. Versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Querido, é mais ou menos isso. Quando eu e você nós temos estrutura, pode vir vento, pode vir onda, pode vir o que for, nós vamos ficar firmes. É tribulação, é desemprego, é problema no casamento, pode ser o que for, você vai continuar firme. O vento vai soprar, irmão, vai soprar, porque ele sopra. O dia mau chega, o dia mau vem, mas eu e você temos que estar enraizados no Senhor, porque nós vamos soprar, e nós não vamos sair de lá. Vamos ficar firme, vamos ficar firmado no Senhor, fundamentado no Senhor. Quantas pessoas aqui que passam um probleminha assim, falam: vou abandonar tudo, vou largar minha célula, vou largar minha namorada, vou largar minha mulher, ou mulher imbira, ou mulher difícil. Irmão, vou contar uma história para você. Deus, ele pega um homem e uma mulher com personalidades diferentes, com criações diferentes, coloca dentro da mesma casa. Na Bíblia aqui não fala que você vai viver um mar de rosa, não. A Bíblia aqui não fala que você vai viver só glória, não, irmão. Vai ter dificuldade, vai ter problema. Mas e aí? Você está firmado aonde? Está firmado em quem? Para passar por cima desse problema. Esse vento é passageiro. Amém? Quando eu casei, não quis separar não, irmão, relaxa. Quando eu casei, nós tivemos uma briguinha depois, né? Sim, uns 2 anos depois. Uma briguinha. Aí eu falei assim, vou pensar, quer saber de uma coisa? Essa mulher é muito imbira. Vou chegar no bispo, falar pro bispo assim: bispo, ó, vou acelerar, porque o negócio tá feio. Realmente eu tô aguentando não. Só que eu não tinha argumento, irmão, porque tudo que ela falava era verdade. Entendeu? Eu não tinha argumento. E aí eu ia falar, ia querer rebater. Não tinha como falar. Falei assim, aí o que acontece? A consequência do homem é o quê? Fugir, né? Falei, Deus, olha a mulher que o Senhor trouxe para mim. Fiz igual Adão. Olha aí, Deus, olha a mulher que você deu para mim. Olha a mulher que você trouxe para mim, Deus. Só que Eva foi errada, né? A minha não era.
E aí, querido, eu fui orar e eu percebi que os erros, a maioria eram meus. Então quem teve que mudar sou eu. O vento bateu, o vento soprou, sabe? A onda aumentou, mas nós estamos firmes, nós estamos juntos. Quando eu estava noivo, isso nem minha sogra sabe, ela está bem ali, ó. Quando eu estava noivo, estou encerrando, bispo. Quando eu estava noivo, nós tivemos uma briga. E o bispo ia viajar, mas o pessoal, nós fomos na casa do bispo. Chegamos lá, meu irmão, quebrou o pau na frente do bispo. Falei, quer saber do negócio? Eu não quero casar com você mais não. Aí eu montei na moto, falei assim, é mentira, eu quero casar com ela aí. Falei, esse negócio não vai dar certo não. Mas queridos, eu entendo que a imaturidade, que a ignorância são falhas que todo mundo tem, mas que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar, porque muitas vezes a falta de fundamento, a falta de raiz aí é falta de maturidade, é falta de entendimento, é falta de conhecimento. Às vezes o seu problema não é nada, é só confusão da sua cabeça. É por isso que existe discipulado, é para isso que existe discipulador, é para falar na sua vida, é para te ajudar. Porque às vezes a dificuldade que você tem não é nada diante dos olhos dele ou dela, beleza? Última coisa, Efésios, novamente, para nós já encerrarmos aqui 2 minutos, e diz assim, no capítulo 3, no mesmo capítulo, no versículo 18: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do conhecer de Deus. Espera aí que eu perdi aqui, irmão, eu fui olhar para vocês. Que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude. Irmãos, a fim de conhecer qual que é a largura. A largura é isso aqui que eu e você estamos vivendo, essa comunhão, é a célula. Sabe, eu e você vivenciarmos o amor de Deus assim, em família, em conjunto, mas estando altamente ligados com a altura que é o Senhor, que é o relacionamento vertical, eu e Deus, você e Deus. E o comprimento é a nossa caminhada cristã. O comprimento é aquilo que eu e você fazemos no decorrer da nossa vida cristã. Queridos, eu demorei 17 anos para entender o propósito. Quanto tempo você vai precisar passar para compreender que Deus tem um propósito através de você? Quantas palavras o Senhor usou o profeta para proferir através da sua vida? Falava, olha querido, eis que te digo e falo alguma coisa para você. E o que você fez? E o que você tem feito? Chega de viver de experiência dos outros. Vamos conhecer o Senhor na sua largura, na sua altura, no seu conhecimento e na sua profundidade. E a profundidade é o que, querido? Nada mais é do que o conhecimento de Deus. Nada mais é do que o saber do Senhor para você. É o curso de CMC, é o curso de CML, é o curso de escatologia, é a sua busca individual, é o conhecimento adquirido no decorrer dos tempos. Isso é ser profundo, irmão. Quando você conhece, você aprende. Quando você conhece, você fica sábio. Quando você conhece, você fica cheio de Deus. Só quero fazer as minhas considerações finais. Queridos, você viu a profundidade da oração de Paulo? Você viu a importância que tem quando um líder se põe diante do Senhor e ora por algo, ora por uma vida, ora pelo seu discípulo, ora pela sua família, ora pelos seus filhos, pelo seu cônjuge? Há uma grande importância.
Existe um pregador que me fugiu agora o nome, é um pregador inglês, e durante alguns anos ele escreveu um caderno e ele fez 50 mil orações. 50 mil orações escritas. Todas as vezes, bispo, que ele pedia a Deus algo, ele anotava no seu caderno. Todas as vezes que ele orava por alguém, colocava o nome do seu discípulo, da sua família, ele escrevia no seu caderno. E um tempo depois ele foi ler o caderno, ele foi folhear o seu caderno para conferir se Deus tinha respondido ou não. E ele chegou à conclusão: o Senhor tinha respondido todas as 50 mil orações que ele tinha feito. Eu quero dizer com isso, quando você orar, que você anote. Quando você pedir, que você anote. Porque senão, quando o Senhor te der a bênção, você nem vai lembrar que pediu.